Graça e paz, igreja, da parte do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria podermos nos reunir para louvar ao Senhor. Eu quero te pedir para ficar de pé nesse momento ao nós lermos o Salmo de número 24. I want to ask you to stand up as we read the Psalm 24. Salmo 24. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Nosso Senhor, Ele é o Rei da Glória. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos, ó Pai, a tua majestade. Sabemos, ó Deus, que tu estás no controle das nossas vidas e no controle de todas as coisas, Senhor. Nós queremos, ó Pai, e sabemos que iremos habitar contigo para sempre. Esse é o nosso desejo. Obrigado pela tua graça, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, o que fizeste a mim, Senhor Jesus. Oh, tu traz a paz, Senhor. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Tu és o Rei, Senhor. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou
para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Declare: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh, tu és digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Oh Senhor, tu és digno, Pai, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim, o que fizeste a mim. Oh, pra sempre eu canto, oh, o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Oh Senhor, somos teus, oh Pai. Oh, estamos aqui, Jesus, para te adorar, para te louvar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Me coloco em tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. És o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés e ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui, Senhor,
Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Tudo que sou está em Tuas mãos de amor, e eu sou Teu, eu sou Teu. Ó Senhor, somos Teus, Pai. Como nós cantamos essa canção, Tu és o Deus de amor, por isso nós bendiremos e clamaremos, Pai, que somos Teu. Nós pertencemos a Ti, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Tudo que somos, ó Pai, está em Tuas mãos, nas mãos do Deus de amor. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração, pois Tu és digno, Senhor, dessa canção, digno, Senhor, do nosso louvor. Só Tu és, só Tu és, Senhor. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare que Ele é digno essa noite. Declare que Tu és digno, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Tu tens o nome, Senhor, nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Tu és santo, Senhor, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Oh Senhor, Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh
Oh Senhor, Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és o Rei. Tu és o Senhor dos senhores. E nós seguiremos a Tua lei, Senhor. Tu és Jesus, o único digno de todo louvor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Ou eu vou construir minha vida em Ti, Senhor. Ou eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado, pois Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração, que faz mudar o mundo. Oh Senhor, Teu amor faz mudar o mundo. Não há nada igual, nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor, Tua presença. Oh, Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce do amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Tua presença, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, Tua glória, Senhor. Oh, declare: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Oh, Tu és, vem inundar, encher esse lugar. O desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor Jesus. Oh, Tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Ó Senhor Jesus, esse é o nosso desejo essa noite, Pai. Sermos inundados, ó Pai, pela tua glória. Sermos inundados, Senhor, pelo teu entendimento, Senhor. Pela tua palavra. Enche-nos, Senhor, com a tua palavra. Ó Espírito Santo, vem. Continua fazendo a tua obra em cada um de nós. Ó Deus, sabemos que nós somos uma obra em construção. Que hoje, Senhor, nós possamos estar abertos para aquilo que tu queres fazer, Senhor, em nós. Tão maravilhoso, Pai, podermos te louvar como igreja, como corpo de Cristo. Declarar, Senhor, neste mundo que tu és o único e verdadeiro Deus. Que não há nada igual, não há nada que possa se comparar contigo, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o Senhor, Tu és o Rei. Tu vives, Senhor, para sempre. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Você crê que Ele está vivo? Vamos declarar mais uma vez? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há temor, Senhor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ó Senhor Jesus, nossas vidas estão nas tuas mãos, nas mãos do Senhor Jesus, que vivo está para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos, ó Pai, por esse dia em que nós vamos poder contemplar a Tua face, olhar, Senhor, para Ti, tocar, Senhor Jesus, as Tuas vestes, as Tuas mãos, e agradecer, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu infinito amor. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te exaltamos para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tão bom poder louvar ao Senhor. Tão bom poder exaltar a majestade. E cânticos como esse nos dão uma segurança, uma confiança tão grande. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? O amanhã pertence ao Senhor. Pertence a Ele somente. Ele é o dono da vida, Ele é o dono do tempo, Ele é o dono do universo. Então todas as coisas estão
diante dEle, diante da vontade dEle. Tão maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Dá um oi aí para o teu irmão que você não viu durante a semana. Dá um alô para ele. Tudo bem? Graças e paz mais uma vez. Bênção de poder estar aqui essa noite. Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo bem? Ótimo. Que bom. Alguns anúncios para essa semana. Primeiramente, sejam bem-vindos, né? Calvary Peruíbe. Eu sempre dou as boas-vindas para aqueles que estão aqui. Para aqueles que de repente estão, porventura, nos assistindo online também, né, no nosso canal no YouTube, na Calvary Peruíbe. Se é a tua primeira vez, seja bem-vindo. É um prazer para nós ter você aqui conosco. E você está convidado também a participar conosco aqui presencialmente, né, na Praça Independência, número 82, bairro Ribamar, aqui em Peruíbe. Então você está convidado também a estar conosco. Temos alguns anúncios dessa semana. Então, quarta-feira é o nosso grupo caseiro, né? A nossa reunião. A gente chama de Life Group, mas é a nossa reunião caseira, como você queira chamar, nossa célula, nosso grupo. Todas as quartas-feiras. Essa quarta-feira é feriado, então a gente não vai ter essa quarta-feira a nossa reunião, tá? Nessa quarta-feira especificamente. Mas nós temos todas as quartas-feiras, é um tempo muito bom. E a gente quer ter um tempo também junto, né, como igreja, um tempo de oração. A gente sabe que tudo se resolve na oração, né? Nós precisamos orar. Eu gosto muito daquele termo que alguns tinham, era escrito em latim, né? Ora e labora, né? Ore e trabalhe. As duas coisas estão juntas, né? Nós temos que trabalhar, fazer as coisas que nos vêm à mão, mas também nós temos que orar. Então, ora e labora, ore e trabalhe. Então essas duas coisas estão juntas. Então nós queremos começar a gastar um tempo também na oração. Isso é muito importante para as nossas vidas, né? Quando nós oramos, buscamos ao Senhor, nós nos achegamos mais próximos do coração do nosso Pai. Então, excepcionalmente, essa quarta-feira a gente não tem a nossa reunião, mas na quarta-feira seguinte a gente vai voltar normalmente. Novembro, nós temos agora a nossa festa de ação de graças, Thanksgiving, Potluck, né? No dia 24 de novembro, uma quinta-feira à noite, a gente vai se reunir, provavelmente aqui, e cada um vai trazer um prato delicioso, e a gente vai ter um tempo, né? É um culto de ação de graças diferente, não é como, né, normalmente os nossos cultos do domingo, mas é mais uma reunião para a gente estar junto, para celebrar, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Eu digo que nós temos 1000 razões para sermos gratos a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Então, a nossa vida já é um motivo muito grande de gratidão a Deus, não é verdade? Então, nós temos motivos de sobra para sermos agradecidos a Deus. Então, dia 24, depois a gente vai passar direitinho
como é que fala assim, a programação, né, para a gente, a questão de trazer as coisas, tal, os pratos, mas já guarda essa data, né, dia 24 de novembro, a gente vai estar tendo esse Thanksgiving, e a gente vai poder também compartilhar, falar aquilo que Deus já tem feito durante esse ano na nossa vida também. Então, dia 24. Outro anúncio, eu creio que só este mesmo, né, agora, acho que só esses 2 anúncios. Vamos orar pelas crianças, né, elas vão estar ali junto com a tia Jéssica hoje, tia Jéssica. Podem vir aqui, nós sempre oramos pelas crianças. Gabi, Clavinha, Luara, Marquinhos e Gabriel. Olha só esse time, hein? Faltando alguns aqui, o Mateus, está faltando o Mateus também, alguns outros também. Mas vamos orar por esses. Estende as tuas mãos para eles neste momento. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, por essas vidas, ó Pai. Obrigado mesmo pelos nossos filhos e filhas, como eu sempre digo. Pai, eles são um presente tão especial para nós, são um tesouro, Senhor Jesus, que Tu tens nos dado para nós guardarmos, Jesus. Sabemos que eles primeiramente pertencem a Ti, a vida deles pertence a Ti, porque eles vieram, Senhor, de Ti, e nós, Senhor, somos aqueles que estamos aqui guardando, Pai, como mordomos, Senhor, desses tesouros, ó Pai. Então eu te peço, Pai, que eles possam nesse momento estarem ali juntos, crescendo, Pai, em amizade, que eles possam, Senhor Jesus, crescer na Tua palavra, para que eles possam, Senhor, influenciar outras vidas também, Jesus. Por favor, Pai, que eles possam guardar a palavra, Senhor, esconder no coraçãozinho deles, e eles possam, Senhor Jesus, compartilhar, Senhor Jesus, no futuro, ou até mesmo, Senhor, agora, nesse momento que eles estão com seus amigos, Pai, e outras crianças ao redor. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Te peço também, te agradeço pelos tios e tias que têm, Senhor, te servido, Pai, têm trabalhado para Ti ali fielmente, Senhor Jesus. A tia Jéssica, a tia Natasha, Senhor Jesus, tem te servido, Pai, tem fielmente sido, Senhor, a Tua voz para essas crianças. Então nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Oi. O Laura está falando, onde é que foi todo mundo? Para onde é que foi todo mundo? Que bênção. Nós vamos iniciar agora. E eu quero pedir para você, antes de nós começarmos a nossa mensagem dessa noite, para a gente orar, fazer uma oração especial pelo nosso país. A gente fez isso semana passada e nós vamos fazer novamente agora. Eu quero te pedir a ficar de pé mais uma vez. I want to ask you to stand up one more time. So we're going to pray for our country. Nós vamos orar pela nossa nação, como nós cantamos aqui, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Nós sabemos que a nossa vida, ela está nas mãos de quem? De algum homem, de alguma pessoa, de algum líder? Não, a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, perfeito, nas mãos de Cristo. Foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem entregou a sua vida por nós. Então, por isso, nós temos motivos para sermos gratos a Ele, de sobra, e estarmos felizes pela vida que Ele tem nos dado, porque ninguém, a Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem mesmo os anjos, nem os principados, as potestades, nem as coisas do presente, ou as coisas do porvir, as coisas que virão, podem nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, e é por isso que nós estamos aqui, nós somos provas vivas disso, amém? Então vamos orar nesse momento, interceder pela nossa nação. Pai querido, nós, neste momento, Pai, como Tua igreja, como Teu corpo, Senhor, nós oramos pela nossa nação, nós amamos a nossa pátria, foi aqui, Senhor, que Tu escolheu para que nós nascêssemos, e nós queremos, ó Pai, o melhor sempre para essa nação. Ó Pai, eu peço que Tu continues, Senhor, dirigindo as autoridades, Senhor, desse país, que Tu continues, Senhor, dando sabedoria, Pai, em tudo aquilo que eles fizerem. Ó Pai, a Tua igreja, ela tem orado por décadas, tem pedido ao Senhor, ó Deus, para que a justiça impere nessa nação. E nós sabemos, ó Pai, cremos em Ti, Pai, que Tu tens realizado isso na nossa nação. E nós pedimos, Pai, para que isso continue, Senhor, no futuro também.
Obrigado, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que nós possamos ser a Tua voz, para continuar proclamando a Tua mensagem, Senhor, de salvação, de esperança, de mudança, Senhor Jesus, no nosso país. Ó Pai, nós sabemos que, acima de todas as coisas, o Teu interesse, Pai, é que as pessoas possam se voltar para Ti, Pai, que o coração do homem, da mulher, possa se voltar para Ti. Este, Senhor, é o Teu desejo, e nós, Senhor, como Tua igreja, somos chamados para pregar o Evangelho. Nós queremos fazer isso, continuar pregando o Teu Evangelho de salvação e restauração neste mundo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, nós Te pedimos em nome de Jesus, e agradecemos, amém. Amém. Você pode se assentar. Você pode pegar uma Bíblia daquela para mim? Eu esqueci de pegar a minha, por favor, uma Bíblia de papel. Nós temos algumas Bíblias, se você não tem uma Bíblia com você, se você quiser acompanhar pelo teu celular também, ou acompanhar com a Bíblia de papel, fica à vontade. E se você não tem uma Bíblia em casa, obrigado, Douglas. Pode. E se você não tem uma Bíblia em casa, você pode levar essa Bíblia como um presente para você, tá? Você pode guardar com você, pode levar. Ou se você conhece alguém que de repente não tem uma Bíblia, você quer presentear, você pode também pegar uma Bíblia e presentear algum amigo, alguma pessoa que você queira. Quero te pedir para abrir a tua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. É o quarto livro do Novo Testamento, né? Fica ali depois do Evangelho de Lucas, antes do livro do Atos dos Apóstolos, então o livro de João. Nós temos estudado o livro de João aos domingos, e nós sabemos que esse livro ele leva o nome do autor, né? João, um dos discípulos de Jesus, é o autor do Evangelho segundo escreveu João, leva o nome dele. E João escreveu mais um livro, ele escreveu mais um livro no Novo Testamento também, que é o livro das Revelações, que nós conhecemos como o livro do Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. Então João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve essa revelação do Senhor Jesus, e ele escreveu o livro do Apocalipse, falando sobre as coisas que virão, né, as coisas do futuro. Ele também escreve 3 mais cartas no Novo Testamento, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Nós sabemos, levam também, né, são da sua autoria. E como nós temos estudado o livro de João, eu sempre lembro qual é o propósito, por que João escreveu esse livro, qual que era o propósito dele em mente. A gente sabe que João, ele escreveu com o propósito de provar que Jesus Cristo, ele é Deus, que ele é o Deus encarnado, que Cristo é o Messias, e que as pessoas precisam crer nele, de todas as pessoas crerem em quem ele disse ser que ele é. Então esse é o propósito do livro de João. Só lembrando, né, a gente já falou isso já no começo também, quando a gente estava estudando sobre o livro de João, mas lembrando, esse é o propósito, né? Então, o livro de João é um pouco diferente dos outros evangelhos. Nós sabemos que temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os livros sinóticos, quer dizer, são iguais, né? São parecidos, né? São parecidos, não são completamente iguais, mas são parecidos. E João, ele traz algumas coisas, ele acrescenta no livro dele, algumas coisas que nós não vemos nos outros evangelhos. Eu, particularmente, amo muito o livro de João. É um livro assim muito evangelístico, né? Um dos livros favoritos meus. Inclusive tenho meu versículo favorito está no livro de João, que é João 3,16. Vocês lembram desse versículo? Quem lembra de João 3,16? Toda a igreja lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o quê? Que todo aquele que nele crê
mas tenha a vida eterna. Esse é o meu versículo favorito. Claro que eu amo toda a Bíblia, cada versículo, cada capítulo, mas esse é o meu favorito, né? Porque aqui se resume o Evangelho, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós começamos o capítulo 10, por isso que eu pedi para você abrir lá no capítulo 10, o capítulo 10 ele é uma continuação de que capítulo? Você adivinha qual? Do capítulo 9. Ele é uma continuação. Então, capítulo 7, 8, 9 e a metade, até a metade do capítulo 10, eles têm o mesmo pano de fundo, né? Eles acontecem ali naquele mesmo período de tempo, que é a festa dos tabernáculos. Foi uma semana que durou 7 dias, mas ainda, né, ali no 8º dia ainda tinha algumas coisas acontecendo, e então ele acontece nisso, né, nessa semana da festa dos tabernáculos. E o capítulo 9, nós vimos semana passada, ele termina com uma discussão entre Jesus e os fariseus, porque Jesus ele tinha curado aquele homem que era cego de nascença. Jesus se compadeceu daquele homem, Jesus restaurou, né, a visão, ele deu a visão para aquele homem, algo completamente inédito. Nunca se ouviu falar no Antigo Testamento de um milagre dessa maneira. Nunca ninguém ouviu falar disso, que um homem cego de nascença, ele voltou a ver. E Jesus ele restaurou a visão desse homem por completo. E nós vimos que os fariseus, né, os mestres da lei em Israel, ao invés de ficarem felizes com esse milagre, algo surpreendente como nunca ninguém tinha visto antes, e o que eles fazem? Eles ficam felizes? Não. Eles começam a perseguir aquele homem que tinha sido curado, o homem que tinha sido curado depois de tanto tempo na sua vida. O Senhor Jesus restaurou a sua vida, e aí aqueles fariseus vêm contra esse homem, e aí eles vêm perguntando para ele: como assim? Você tem certeza que você era mesmo cego de nascença? E esse homem diz: eu era cego. E eles começam a perguntar, lembra que eles estavam falando: mas como assim? Como você era cego e agora você está vendo? Ele falou: olha, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E eles ainda não contentes com aquela resposta, o que eles fazem? Eles mandam chamar os pais ainda daquele homem, e os pais vêm até os fariseus, e eles perguntam para ele: esse é o seu filho? E eles dizem: sim, é o nosso filho. Ele nasceu cego? Olha, nasceu cego, mas como é que ele está vendo agora? É interessante isso, porque os pais estavam falando a verdade, né, do filho. Se tinha alguém que conhecia o filho ali, eram os pais. E mesmo assim eles ainda estavam duvidando. Por quê? Porque tinha um objetivo só nisso tudo. Eles queriam negar as evidências daquilo que Jesus estava fazendo. Eles não queriam de forma nenhuma que as pessoas vissem os milagres que Jesus estava fazendo. Eles queriam esconder aquela situação. E ao invés de eles se alegrarem, né, eles começam essa perseguição. E eles acusam o homem: você é pecador. Você... Quase que eles dizem assim: você deveria continuar cego. E eles acusam aquele homem de pecador, acusam Jesus também de pecador. Por quê? Porque Jesus tinha realizado aquele milagre em que dia da semana? Sábado. No sábado, exatamente. Jesus tinha realizado o milagre no sábado. E o sábado para aquelas pessoas era um dia sagrado, né? Mas eu falei sobre isso, como Jesus, ele mostra para eles que ele era o Senhor do sábado. Ele ensina para eles, ele redireciona o entendimento deles para a direção correta. E ele fala para eles: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele foi muito claro em relação a isso. E aí eles expulsaram esse homem da sinagoga. Eles disseram: olha, você agora está expulso, você está excomungado. Né? Eles baniram aquele homem, o que significava banir aquele homem da comunidade, tirar aquele homem do convívio dele. E quando Jesus ele vê essa situação, a crueldade com que aqueles homens estavam tratando aquele homem, Jesus ele começa então, aqui no capítulo 10, falando sobre a diferença entre o bom pastor e entre os ladrões das ovelhas.
A gente sabe que o aprisco que Jesus fala aqui, ele simbolizava o judaísmo, né? As pessoas estavam presas ali, no aprisco ou no curral, como a gente fala. E o Senhor Jesus, ele fala para eles que ele é o bom pastor, ele veio pela porta da frente. Ele não veio se escondendo, ele não age como um ladrão que tenta pular, né, a cerca, o muro, para poder roubar as ovelhas. E Jesus, ele começa deixando isso muito claro para esses homens, diante dessa tamanha crueldade, em ver um homem que foi curado, restaurado, e ainda eles continuam condenando aquele homem. E Jesus, ele usa essa analogia, né, bem comum aqui, bem fácil para eles. Acompanha comigo aqui o versículo 1 e 2, que diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Então Jesus, ele começa, é interessante o que ele diz aqui, né? Primeiro ele fala aqui das ovelhas, né? Que as ovelhas só ouvem a voz do seu próprio pastor, aquele que cuida delas, aquele que alimenta, aquele que protege. Elas não seguem uma voz estranha, né? É interessante isso. É bem interessante, eu já tive a oportunidade de morar no interior, numa cidade chamada Macaubal, e bem interiorzão mesmo assim, e tive algumas oportunidades de ir até um sítiozinho que tinha lá, era garoto ainda, buscar leite, e eu lembro que o vaqueiro, ou o peão, como você queira chamar, logo cedo, ele trazia as vacas para o curral para poder tirar o leite, e eu lembro que as vacas tinham um nome, ele chamava Estrela, aí vinha a vaca lá, aí vinha Fumaça, aí vinha Fulana, aí vinha a vaca assim. Eu falei, caramba, ele conhece todas as vacas, conheciam, vinham pelo nome. É interessante isso, elas estavam acostumadas. E as ovelhas, da mesma forma, elas conhecem a voz do seu pastor. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, as ovelhas não vêm até vocês porque elas não conhecem a voz de vocês não são o pastor delas, mas elas vêm a mim porque elas conhecem a minha voz. Tem um caso real que aconteceu na Austrália. Eles prenderam um homem que estava roubando ovelhas de alguns lugares, e aí levaram para o tribunal, né? E aí o juiz teve uma ideia. O juiz disse assim: olha, traga algumas ovelhas dessa, né? E eles perguntaram para o homem, e o homem falou: não estou roubando ovelha, não roubei, não fiz nada. E eles trouxeram algumas ovelhas para o tribunal. E aí quando o juiz diz para esse homem, ele fala assim: olha, chama essas ovelhas que estão do lado de fora, para ver se elas vão vir até aqui. Eles abriram a porta do tribunal, e o homem começou a chamar as ovelhas, e as ovelhas não vieram, elas ficaram lá fora, assim, meio amuadinhas, assim, meio assustadas. E ele disse: agora, o homem que diz que é o dono, e o homem chamou as ovelhas, e o que aconteceu? As ovelhas vieram, porque elas conheciam a voz do pastor. Isso é uma história real. Então Jesus, ele está dizendo isso aqui: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então naquela época, nós sabemos que eles viviam de agricultura, viviam de pecuária, né? Não existia essa industrialização que nós temos hoje. Então Jesus, ele está usando uma analogia que era bem comum para eles entenderem. Eles conheciam, quando falava do pastor cuidando de ovelhas, era algo muito claro para eles. E eles tinham, naquela época, os pastores que cuidavam das ovelhas, e eles tinham um curral que eles chamavam, que era um curral que ficava fora da cidade, no campo, e tinha um outro curral que ficava próximo
da cidade. Então, quando os pastores vinham passando, né, eles em determinada cidade, à noite eles deixavam essas ovelhas dentro do curral, seguras ali. Elas tinham umas paredes um pouco mais alto, né, esse curral, e só tinha uma entrada e uma saída. E aí ficava um porteiro ali, e ele deitava, né, naquela porta ali, ou ele ficava de pé, e ninguém podia passar, ninguém entrava nem saía. Então as ovelhas ficavam protegidas dentro daquele curral. E no dia seguinte, quando o pastor ele ia buscar aquelas ovelhas, porque tinham outras ovelhas de outros pastores ali também, eles não tinham uma marcação das ovelhas nem nada. Mas quando o pastor ele ia buscar as ovelhas, ele chamava pelo nome. E as ovelhas conheciam a voz. As ovelhas conheciam a voz do pastor. Isso é muito interessante. E eu pergunto esta noite, né? Você conhece a voz do teu pastor? Né? Você tem ouvido a voz do teu pastor? E eu falo do sumo pastor, né? Não do teu pastor, não a minha voz. Você entende o que eu estou falando? A voz do pastor, do sumo pastor. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos estar sincronizados com a voz, né? Conhecer o timbre de voz do pastor, conhecer a tonalidade de voz, né? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos conhecer a voz do pastor. Ele diz que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus, ele veio cumprindo todas as profecias, tudo aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento, Jesus ele veio cumprindo. Então ele está dizendo aqui, olha, o pastor ele entra pela porta, ele não é que nem um ladrão que vai tentar roubar, vai escalar, né, para tentar roubar a ovelha, não, ele faz a coisa certa. E Jesus estava dizendo para eles ali, olha, vocês estão desprezando essa ovelha, mas eu aceito essa ovelha, porque eu vim para ela, eu vim para eles. E ele diz aqui, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu gosto quando ele diz aqui, elas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Nós vivemos dias que nós precisamos estar conectados e atentos com a voz do nosso Senhor Jesus e seguir o nosso Deus, assim como essas ovelhas. Nós conhecemos a voz do nosso pastor, amém? Nós sabemos, nós temos o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração quando há alguma coisa estranha, quando há algo que não é, que a gente sabe que não é de Deus, o Espírito Santo ele fala no teu coração, fala, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque aquela não é a voz do teu pastor. Quando vem algum ensino que não é do Senhor, alguma doutrina, alguma falsa doutrina, o Espírito Santo ele nos alerta e fala, essa não é a voz do pastor. Por quê? Porque nós conhecemos o pastor, nós buscamos a voz do nosso pastor, nós conhecemos a palavra de Deus. Essa é a maneira de nós conhecermos o Senhor, é ouvindo a palavra dele, é buscando o Senhor diariamente. E ele diz aqui no versículo 5 e 6, mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então essa é uma figura, né, um exemplo que Jesus usa, tanto para falar da obra dele entre as suas ovelhas, como é também um exemplo a ser seguido por aqueles que querem ser líderes na igreja. Esse texto também fala isso, sobre líderes, né, sobre liderança, ele é muito aplicado para isso também. Então, há algumas características dos líderes da igreja, aqueles que querem ser pastores, aqueles que querem ser presbíteros, aqueles que procuram servir entre as ovelhas de Jesus. Porque alguém que quer ser ministro do Evangelho, precisa conhecer as suas ovelhas e ser conhecido por elas. Adam Clarke descreveu uma coisa, ele disse assim, 6 marcas do verdadeiro ministro de Deus, aqui nesses 6 primeiros versículos aqui do capítulo 10, eu acho que até coloquei
Acho que até mandei isso daí, essas marcas. A primeira marca do ministro, não mandei? Acho que então só mandei os versículos. A primeira marca do ministro tem que ser a motivação correta. Ele vem para o ministério com a motivação correta. Ele tem que ter isso no seu coração. O ministro ele tem que ter a motivação correta. Não pode ser nenhuma outra motivação a não ser servir ao Senhor com integridade, entregar a sua vida pelas ovelhas. A segunda marca, ele entende que é o Espírito Santo que faz a obra de transformação nas pessoas. Ele age como o porteiro das ovelhas de Deus. Lembra? Eu falei do porteiro que fica ali na porta, protegendo as ovelhas de algum lobo, alguém que vá roubá-las, alguém que vai fazer algum mal para as ovelhas. Ele tem que estar ali, ele tem que proteger as ovelhas. Ele sabe que o Espírito Santo é quem faz a obra. A terceira marca do ministro ele vê que as ovelhas respondem à sua voz no ensino e na liderança naturalmente. O pastor, ele é alguém que ama, ele é alguém que cuida, ele não é o senhor sobre a vida das pessoas. Ele não coloca um jugo, ele não coloca um fardo, mas ele faz com que as ovelhas o sigam naturalmente, porque na verdade eles estão seguindo o Senhor. Quarto, ele conhece bem o seu rebanho, ele é próximo do seu rebanho. Quinto, a quinta marca, ele conduz o rebanho e não conduz como se fosse o rebanho fosse propriedade dele. E a sexta marca, ele vai à frente das ovelhas como exemplo. Ele lidera pelo exemplo. Essas 6 marcas aqui são marcas muito importantes que a gente, inclusive quando a gente está vendo alguém para o ministério, são coisas que nós analisamos para ver isso na vida de alguém. E ele diz aqui, então Jesus afirmou de novo no versículo 7, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Então Jesus está se referindo justamente a esses líderes religiosos aqui, né? Aqueles líderes daquela época. Ele não estava condenando todos aqueles profetas, aquelas pessoas que vieram antes dele, aqueles que serviram a Deus fielmente. Ele estava falando especificamente para essas pessoas. Esse versículo aqui, na maioria das traduções, né, ele diz, aqueles que são ladrões e assaltantes. Eu sei que na NVI que a gente tem, ele está dizendo que eram, mas eu gosto dessas versões mais antigas que diz são. Ele estava falando do presente, daqueles que estavam ali. Ele estava falando para aqueles fariseus e escribas. Eles não eram verdadeiros pastores. Eles nem tinham a aprovação de Deus no ministério deles. Eles não se preocupavam com as pessoas. Eles não se preocuparam com esse cego, na verdade. O homem que estava ali cego, ao invés de eles se alegrarem com ele, o que eles fizeram? Eles expulsaram esse homem da sinagoga. Então isso não era, na verdade, uma atitude de um bom pastor. Eles não se preocupavam com isso. Os fariseus, eles eram cobiçosos. Lucas 16 e 14 fala sobre isso. E eles se aproveitavam das viúvas pobres. Marcos 12, 40, eu acho que eu tenho isso daí na tela. Marcos 12, 40, diz assim, eles devoram as casas das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Olha só como é que eles usavam as coisas, eles faziam as coisas erradas, e o que eles faziam? Orações longas. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles, e eles queriam mostrar que eles tinham aquela autoridade, que eles não queriam perder, na verdade, a posição deles, mas na verdade, eles estavam o quê? Usurpando. Sabe que quando fala viúva naquela época, não é uma viúva como nos dias de hoje, que tem, né, de repente uma viúva tem uma pensão, ou tem uma aposentadoria. Não, as viúvas eram dependentes completamente das pessoas, de familiares, e eles se aproveitavam ainda dessas viúvas, e eles faziam esse tipo de coisa, se escondiam atrás da religião. É muito triste. Lá em Mateus 21, 13, eu acho que eu coloquei também, né? Eles transformam o templo de Deus em covil de salteadores. Ele lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil
de ladrões. A gente lembra quando Jesus está no templo e ele expulsa aqueles cambistas, aquelas pessoas que estavam ali, né, fazendo um comércio, né, fazendo da casa de Deus um comércio. Porque é isso que eles eram. Por isso que Jesus estava falando, vocês não são os pastores. Eu sou o bom pastor. Eu entro pela porta, eu cuido das ovelhas, elas conhecem a minha voz, eu as lidero, eu as protejo dos lobos. Este é o bom pastor. Jesus estava mostrando isso para eles, deixando muito claro. Ele diz no versículo 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus usa aqui a porta do aprisco como exemplo, né? Mais uma vez aqui, ele fala isso. Então os judeus eles estavam acostumados, né, com essa imagem da porta, eles conheciam bem essa analogia, porque fazia parte do cotidiano deles. Como eu falei, né, nos currais eles tinham apenas uma entrada, e era a entrada e a mesma saída. Então o pastor, ele se deitava ali na entrada, e ele não deixava, né, que ninguém entrasse para roubar, ou ele protegia, de repente, algum de lobos virem ali para atacar. Então Jesus era e é a única porta. Amém? Ele é a única porta para a vida eterna. Eu creio que o cego, ao ouvir Jesus dizendo isso para esses fariseus, ele estava em paz, porque ele foi rejeitado por eles, mas ele foi aceito pelo bom pastor. Ele não ia ficar sozinho, ele tinha agora o bom pastor cuidando dele. Então Jesus disse isso para mostrar o contraste entre o cuidado do bom pastor e o ladrão das ovelhas, falando desses falsos líderes aqui. Mas eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 10 diz assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou como em algumas versões diz, e tenham em abundância. Você percebe aqui? O ladrão vem para furtar, matar e destruir. E aí tem um contraste aqui. Jesus diz, eu vim para que tenham o quê? Vida. Jesus ele tem vida para nós. Jesus ele tem vida para cada um de nós. E não é uma vida qualquer, é uma vida plena. É uma vida em abundância. Quando nós seguimos a Cristo, nós temos essa vida em abundância. Independente das situações, independente do que aconteça, nós temos uma vida em abundância. É isso que ele estava dizendo aqui. Vocês são ladrões. E deixa eu te dizer uma coisa. O plano de Satanás para a sua vida e o plano de Deus para a sua vida, completamente diferentes, né? Nós estamos vendo aqui. Você já ouviu pessoas dizendo, olha, Jesus te ama, né? Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Mas você também precisa entender o outro lado da moeda. Porque assim como Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, Satanás também tem um. E esse plano é o quê? Te destruir. Porque ele só veio para isso, para matar, roubar e destruir. Então se você quer ser uma ovelha feliz, aprenda a dizer não àquilo que está te tentando, as migalhas que o inimigo tem colocado diante de você. Porque é isso que ele quer. Essa é a única vontade do inimigo. Poxa, pastor, o mundo é tão bom, tão difícil largar o mundo. Bom, você tem uma escolha. Você pode ter prazer temporário agora e um sofrimento por um longo tempo, ou sofrer um pouco agora, por pouco tempo, e ter um prazer longo, a longo prazo, por toda a eternidade. Porque o ladrão, ele vem só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância, vida plena. E aqui no versículo 11 diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 4 vezes Jesus diz isso daqui, ele deixa bem claro, dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está falando da sua morte sacrificial aqui. Porque, como eu mencionei anteriormente, o pastor, que tomava conta do aprisco, ele se deitava na porta ali do curral, ele ficava ali para proteger. E isso significa que se viessem todos os tipos de animais, para tentar destruir as ovelhas, ele estava ali para proteger, ele estava ali, ele colocava a sua vida em risco. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. A palavra que ele usa aqui é a palavra grega huper, que significa no lugar de. Então Jesus, ele se colocou no teu lugar na cruz, está entendendo? Ele é o bom pastor, ele tomou o lugar, ele entregou a sua vida. Eu dou a minha vida no seu lugar. É isso que Jesus fez por nós. Isso é o que nós chamamos de expiação substitutiva, ou expiação vicária, morte sacrificial, substituta. E Jesus menciona isso por 4 vezes aqui. Então, o trabalho do pastor, ele é arriscado. Você lembra do rei Davi, quando ele foi falar com o rei Saul, ele disse assim, olha, antes dele ser rei, ele disse, olha, quando eu estava lá no campo, e apareceu um leão para pegar as ovelhas, eu defendi as ovelhas. Quando veio um urso, eu também defendi as ovelhas. O trabalho do pastor não é um trabalho fácil, A gente vê que é um trabalho arriscado, trabalho perigoso. No versículo 16 ele diz assim, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Estou dando a minha vida para morrer, mas eu a tomo de volta. É isso que ele está dizendo aqui. Eu a tomo de volta na ressurreição. Jesus entregando a sua vida não foi o fim da história. O fim da história foi que ele deu a sua vida para que ele tomasse novamente. O que eu quero que você entenda aqui, se tratando da cruz, é que a morte de Jesus na cruz não foi um desastre, mas foi o plano de Deus. Então eu quero que você entenda isso, que a gente não olhe para Jesus como um coitadinho. Claro que a gente viu o sofrimento de Cristo ali na cruz, isso nos dói o coração, mas que nós não olhemos para Jesus, coitadinho de Jesus. Esse era o plano de Deus. Eu gosto de uma frase do pastor Skip, que ele diz o seguinte, a morte de Jesus não foi uma tragédia, mas foi uma estratégia. Ele anunciou anteriormente que seria assim. Lembra? Ele já tinha avisado isso, Jesus tinha falado para os discípulos. Ele tinha falado inclusive para os outros também. Então, olha, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Então não foi uma tragédia, foi uma estratégia. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, o que ele diz aqui. Jesus estava falando daqueles que não faziam parte do aprisco do judaísmo. Quem eram essas pessoas? Os gentios. Eu, você, aqueles que não são judeus. Todo gentio são pessoas que não são judeus. Ou você é judeu, ou você é gentio. Não tem uma escolha. E Paulo, lá em Efésios, ele chama isso do ministério que estava escondido daqueles que estudavam o Antigo Testamento, mas que agora foi revelado. Então o mistério é esse, que os gentios agora também podem fazer parte do corpo. E por que isso é importante? Porque naquele tempo os judeus criam que só havia 2 tipos de pessoas, como eu disse, os judeus ou os gentios. Os judeus, eles iam para o céu por causa da aliança feita com Abraão e por causa da aliança de Moisés, que eles seguiam a lei. Eles acreditavam que eles iriam para o céu por causa da aliança de Abraão e da aliança da lei que foi dada através de Moisés. É muito interessante isso. E o restante das pessoas, os gentios, iriam para o inferno. É interessante porque, para eles tinham até um ditado, que assim, os gentios foram feitos simplesmente como combustível para o fogo do inferno. Eles eram muito fortes nas palavras deles, eles tinham essa mentalidade.
Um judeu do primeiro século, ele fazia essa oração toda vez que ele ia até o templo. Ele dizia assim: Deus, eu te agradeço por não nascer um escravo, um gentil ou uma mulher. É o que eles diziam. Então, aqui no versículo 18, acabando, já diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então a morte de Jesus, ela foi voluntária, né? Seguida pela ressurreição vitoriosa. Então, do ponto de vista humano, parece que Jesus foi executado, mas do ponto de vista divino, ele deu a sua vida voluntariamente. Jesus clamou na cruz: está consumado, tetelestai, está consumado. Esse é o bom pastor, que entrega a sua vida por cada um de nós. Esse é o nosso Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Amém? Que nós possamos conhecer a voz do nosso pastor, que nós possamos buscar a sua palavra. É aqui que nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus. É aqui que nós nos familiarizamos com a sua voz. Leia a palavra do Senhor. Busque a Ele em oração. Clame a Ele. Porque nós sabemos que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades. Essa é a nossa batalha. Que o Senhor possa continuar falando conosco ao nós sairmos daqui essa noite. Amém? Vamos cantar mais um cântico. Quero te pedir para ficar de pé nesse momento e nós cantarmos esse último cântico de louvor e adoração a Deus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Preciso aprender a confiar em Ti. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Senhor, nós terminamos essa noite, Pai, nós continuamos o nosso culto a Ti. Encerramos apenas esta reunião, Pai, mas nós continuamos louvando o Teu nome, queremos continuar Te louvando durante a semana. Nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. E nós sabemos que nós fazemos parte, Senhor, do Teu propósito, de todos eles. Eu peço, Senhor Jesus, que Tu continue nos lembrando, Senhor, que nós esperamos em Ti, Senhor, porque Tu és o Senhor, Tu és o único e verdadeiro Deus, e não há nada, Senhor, nem ninguém que possa mudar os Teus planos, os Teus propósitos. Ó Senhor, a Ti seja a honra, a glória e louvor para todos sempre. Aleluias. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja a Tua majestade, porque todas as coisas cooperam para o bem da Tua igreja, para o bem do Teu povo, para o bem dos Teus filhos e filhas. Todas as coisas cooperam para o bem. Vamos cantar mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, dá-nos uma semana de bênção, de descanso em Ti. É o que nós Te pedimos agora e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Amém.